Olá a todos amigos do canal Novidades Estranhas Oficial. Hoje a gente vem com um conteúdo muito interessante que vai fazer você pensar onde vamos parar com tantas tecnologias dia a dia ultrapassando a nossa linha de raciocínio. Vamos a essa novidade bombástica do Elon Musk. Sobre a internet via satélite que está causando maior briga entre as outras empresas que mandam pacotes de internet de fibra desatualizadas. A Starlink é uma constelação de satélites desenvolvida pela SpaceX, empresa de exploração espacial fundada por Elon Musk. O objetivo principal do projeto é oferecer acesso à internet de alta velocidade e baixa latência para regiões remotas e de difícil acesso em todo o mundo. A iniciativa tem como missão revolucionar a conectividade global, especialmente em lugares onde a infraestrutura de internet tradicional é limitada ou inexistente. Neste texto, vamos explorar a Starlink de maneira mais detalhada, abordando seus objetivos, como funciona, algumas dicas para quem pretende usar o serviço e as conclusões sobre seu impacto no futuro da internet. Objetivos do projeto Starlink: conectar o mundo com a internet de alta velocidade. O principal objetivo da Starlink é garantir que todas as partes do mundo, incluindo áreas rurais e isoladas, tenham acesso à internet de alta qualidade. Em muitos países, especialmente em regiões da África, América Latina e áreas remotas de outros continentes, a infraestrutura de internet tradicional é escassa ou inexistente. A Starlink visa fornecer uma alternativa viável e acessível para essas populações. Reduzir a latência da internet. Uma das principais queixas dos usuários de internet via satélite tradicional é a alta latência, o que significa que há um atraso significativo entre o envio e o recebimento de dados. A Starlink tenta minimizar esse problema utilizando satélites de órbita baixa, LEO, Low Earth Orbit, que estão mais próximos da Terra, o que reduz a latência em comparação com os satélites de órbita geossíncrona, usados por outros provedores de internet via satélite. Gerar receita para financiar a exploração espacial. Outra motivação por trás da Starlink é gerar receita para financiar os projetos da SpaceX, incluindo missões espaciais e o desenvolvimento do foguete Starship, que visa levar humanos a Marte. A Starlink pode se tornar uma fonte lucrativa de renda para a SpaceX, ajudando a manter a empresa independente financeiramente e mais focada em seus ambiciosos objetivos de exploração espacial. Oferecer internet a preços acessíveis. Elon Musk tem enfatizado que a Starlink não deve ser um serviço apenas para as elites. A empresa tem trabalhado para tornar o acesso à internet via satélite mais acessível, tanto em termos de custo do equipamento quanto da mensalidade. A ideia é oferecer um serviço competitivo com as opções de internet terrestres e até mesmo mais barato, dependendo da região. Como funciona a Starlink? A Starlink funciona por meio de uma constelação de satélites de órbita baixa, LEO, posicionados a cerca de 550 km da Terra, em comparação com os satélites tradicionais que ficam a aproximadamente 35 mil km de altitude. Esses satélites formam uma rede que cobre praticamente todo o planeta, permitindo a comunicação direta com antenas e terminais de usuário localizados no solo. O terminal do usuário, uma antena parabólica com um design específico para esse serviço, se conecta diretamente com satélites em órbita, e a conexão é transmitida para uma estação de controle na Terra. A internet, então, é enviada de volta para o usuário. Esse sistema oferece conexões de alta velocidade, com latências de até 20 milissegundos, o que é um avanço considerável quando comparado aos serviços de internet via satélite convencionais. Para usar o serviço, o usuário precisa comprar o kit Starlink, que inclui o terminal, a antena, um roteador e os acessórios necessários para a instalação. O kit é relativamente simples de instalar, e a Starlink oferece um processo de autoinstalação, embora seja possível contratar ajuda profissional, se necessário. Dicas para usuários da Starlink. Verifique a cobertura da sua área. Embora a Starlink tenha uma cobertura global crescente, ainda existem algumas regiões que podem não estar totalmente cobertas. Antes de adquirir o serviço, é importante verificar se sua área está dentro da zona de cobertura da Starlink. Considere as condições climáticas. A internet via satélite pode ser afetada por condições climáticas extremas, como tempestades fortes ou neve. Embora a Starlink seja projetada para ser resistente a esses problemas, em alguns casos, o sinal pode ser interrompido temporariamente durante condições climáticas adversas. Prepare-se para a instalação. O processo de instalação é bastante simples,
mas é necessário ter um local adequado para posicionar a antena, geralmente em um ponto elevado e com boa visão do céu. A instalação pode ser feita de forma autônoma, mas certifique-se de seguir as instruções corretamente para garantir a melhor performance da rede. Monitoramento de desempenho. Embora a Starlink ofereça internet de alta qualidade, a velocidade pode variar dependendo da sua localização e do congestionamento da rede. É importante monitorar o desempenho da sua conexão e, se necessário, ajustar a posição da antena ou verificar se há interferências físicas. Esteja atento ao custo. Embora a Starlink tenha o potencial de ser mais acessível que outras formas de internet via satélite, o custo inicial do kit e a mensalidade podem ser elevados, especialmente em comparação com as ofertas de internet via fibra ou cabo. Considere os custos antes de tomar a decisão de se inscrever no serviço. Conclusões sobre o impacto da Starlink no futuro da internet. A Starlink tem o potencial de transformar a maneira como o mundo se conecta à internet, principalmente em áreas onde a infraestrutura de comunicação é limitada. A alta velocidade e a baixa latência que ela oferece podem ser uma grande vantagem para estudantes, profissionais e empresas em regiões remotas. Além disso, a capacidade de fornecer conectividade global pode democratizar o acesso à informação e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, o sucesso da Starlink dependerá de vários fatores, como a expansão contínua da constelação de satélites, a manutenção da qualidade do serviço e a capacidade de lidar com questões como o custo e o impacto ambiental dos satélites no espaço. Além disso, com o lançamento de outras iniciativas de internet via satélite, como o projeto Kuiper da Amazon, a competição deve aumentar, forçando a Starlink a se manter inovadora e competitiva. Por fim, o projeto Starlink representa uma grande promessa para o futuro da conectividade global. Se seus objetivos forem atingidos com sucesso, a Starlink pode redefinir a forma como nos conectamos à internet e tornar a rede mais acessível para pessoas de todo o mundo. O projeto Starlink, criado pela SpaceX, de Elon Musk, é uma das inovações mais ambiciosas da tecnologia moderna no campo das telecomunicações. Seu objetivo é fornecer internet de alta velocidade e baixa latência para qualquer lugar do planeta, incluindo regiões remotas, rurais e de difícil acesso, onde as opções tradicionais de conectividade são escassas ou inexistem. Para entender por que o Starlink representa uma grande promessa para o futuro da conectividade global, é importante explorar seus aspectos técnicos, seu impacto potencial e as implicações que ele pode ter no futuro das comunicações e na sociedade. O que é a Starlink? A Starlink é uma constelação de satélites de órbita baixa, LEO, do inglês Low Earth Orbit, lançada pela SpaceX. O projeto visa estabelecer uma rede global de satélites capazes de fornecer internet de alta qualidade para todos os cantos do mundo. Ao contrário dos satélites tradicionais, que ficam em órbitas geossíncronas a cerca de 35 mil quilômetros de distância da Terra, os satélites da Starlink operam em órbitas mais baixas, entre 340 km e 1.200 km de altitude. Isso reduz significativamente a latência, um dos principais desafios das conexões via satélite. Como a Starlink funciona? A Starlink opera por meio de milhares de pequenos satélites em órbita baixa que formam uma rede interconectada. Esses satélites se comunicam entre si e com as estações base em terra para transmitir sinais de internet. A comunicação é feita de maneira direta entre os satélites e as antenas dos usuários, sem precisar passar por infraestrutura terrestre, o que oferece vantagens em termos de cobertura, velocidade e custos. Para usar o serviço, os usuários precisam instalar um terminal de usuário, uma antena parabólica chamada Dish MC Flatface pela comunidade de entusiastas. Esse terminal se conecta aos satélites, fornecendo internet de alta velocidade com latência reduzida. A Starlink tem como objetivo oferecer velocidades de download entre 100 megabits por segundo e 200 megabits por segundo, com latências tão baixas quanto 20 milissegundos, o que a torna comparável ou até superior a alguns serviços de internet com fio. Objetivos da Starlink. Conectividade global. O principal objetivo do Starlink é garantir que qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, tenha acesso à internet. Em áreas rurais, afastadas ou países em desenvolvimento, muitas vezes a infraestrutura de internet tradicional, fibra ótica, cabo ou até 4G, 5G, não está disponível devido ao alto custo de construção ou pela falta de demanda suficiente para justificar os investimentos.
A Starlink pode mudar isso, proporcionando uma solução viável e acessível em qualquer local, desde zonas isoladas até vilarejos remotos em países com infraestrutura deficiente. Melhora na velocidade e latência. Um dos maiores problemas com as conexões via satélite tradicionais é a latência alta, que causa atrasos na comunicação de dados. Com os satélites em órbita baixa, a Starlink reduz a latência significativamente, tornando a navegação na web, o streaming de vídeos, a videoconferência e até os jogos online mais viáveis e com menor demora, uma característica essencial para usuários em áreas remotas. Geração de receita para financiamento espacial. Além de seu impacto nas telecomunicações, a Starlink também tem um objetivo financeiro estratégico para a SpaceX. A receita gerada pela Starlink pode ser uma fonte de financiamento importante para as missões mais ambiciosas da empresa, como o desenvolvimento do Starship, que visa levar humanos a Marte. Ou seja, a Starlink não apenas transforma a conectividade, mas também serve como um pilar financeiro para os projetos de exploração espacial de longo prazo de Elon Musk. Impacto da Starlink na conectividade global. Acesso universal à internet. O mais significativo impacto do Starlink é sua capacidade de democratizar o acesso à internet. A conectividade digital é essencial para a educação, a saúde, o trabalho remoto, o comércio eletrônico e a participação na sociedade moderna. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, a falta de uma conexão rápida e confiável impede seu desenvolvimento econômico e social. A Starlink pode ajudar a conectar essas populações, promovendo a inclusão digital e gerando novas oportunidades em áreas remotas. Impacto econômico e social. Ao conectar pessoas em regiões anteriormente desconectadas, a Starlink pode criar novas possibilidades de crescimento econômico. Empresas podem expandir seus mercados, educadores podem alcançar alunos remotos e profissionais poderão trabalhar de qualquer lugar. Além disso, a expansão da conectividade pode melhorar a qualidade de vida nas áreas rurais, permitindo o acesso a serviços essenciais, como saúde digital e programas de educação à distância. Transformação dos mercados de telecomunicações. A chegada do Starlink pode transformar o mercado global de telecomunicações, especialmente nas áreas onde as infraestruturas tradicionais de internet, como fibra ótica e 5G, não chegam. Em muitos países em desenvolvimento, a infraestrutura de telecomunicações é fraca ou inexistente, tornando a internet inacessível ou cara para muitos cidadãos. A Starlink oferece uma alternativa de baixo custo que pode competir diretamente com as opções de internet existentes e acelerar a expansão do acesso à web. Melhorias na latência e qualidade de serviços. Ao reduzir a latência das conexões via satélite, a Starlink abre portas para uma série de aplicações que antes eram inviáveis, como chamadas de vídeo em tempo real e jogos online. Isso também é importante para empresas que dependem de conexões rápidas e confiáveis para operações em tempo real, como serviços financeiros, empresas de tecnologia e prestadores de serviços na nuvem. Dificuldades e desafios. Apesar do enorme potencial da Starlink, o projeto também enfrenta desafios técnicos, financeiros e regulatórios. Desafios técnicos. O lançamento e operação de milhares de satélites exige uma coordenação logística complexa, além de desafios tecnológicos relacionados à manutenção da qualidade do sinal e à redução de interferências. A SpaceX terá que garantir que sua constelação de satélites funcione de maneira eficaz e eficiente para atender às demandas globais. Impacto ambiental. Com o lançamento de milhares de satélites, a Starlink também levanta preocupações sobre o impacto no ambiente espacial. O aumento do número de satélites pode aumentar o risco de colisões no espaço, o que pode gerar mais detritos espaciais e criar desafios para futuras missões. A SpaceX, no entanto, está trabalhando em soluções para minimizar esse impacto, incluindo a construção de satélites que se queimam ao reentrar na atmosfera. Regulamentação e concorrência. A Starlink também enfrentará desafios regulatórios em vários países. As agências governamentais precisam determinar como regular o uso de satélites para a internet e como garantir que a Starlink cumpra as leis locais de telecomunicações. Além disso, o projeto competirá com outras iniciativas semelhantes, como o projeto Kuiper da Amazon, que visa oferecer serviços de internet via satélite. Conclusão. O projeto Starlink tem o potencial de revolucionar a conectividade global, proporcionando acesso à internet em áreas remotas e de difícil acesso, melhorando a qualidade de serviços para milhões de pessoas e promovendo a inclusão digital.
Ao oferecer internet de alta velocidade com baixa latência, a Starlink pode superar as limitações das infraestruturas tradicionais e criar novas oportunidades econômicas e sociais ao redor do mundo. Embora ainda existam desafios a serem superados, o sucesso da Starlink pode marcar o início de uma nova era na conectividade global, tornando a internet mais acessível, eficiente e democrática. A promessa do projeto não é apenas melhorar a maneira como nos conectamos digitalmente, mas também abrir novas portas para o futuro da sociedade global. A Starlink, projeto de internet via satélite da SpaceX, tem o potencial de revolucionar a conectividade global e transformar a maneira como milhões de pessoas ao redor do mundo acessam a internet. Ao utilizar uma rede de satélites de órbita baixa, LEO, Low Earth Orbit, o serviço promete fornecer internet de alta velocidade e baixa latência para regiões remotas e de difícil acesso, lugares onde as opções tradicionais de conectividade, como fibra ótica, cabo ou 4G, 5G, são escassas ou inexistem. Essa inovação não só vai melhorar a qualidade de serviços para muitas pessoas, mas também terá um impacto direto na promoção da inclusão digital, dando acesso à informação e oportunidades de desenvolvimento a populações anteriormente desconectadas. Porque a Starlink é uma revolução na conectividade global. Cobertura global em regiões remotas e isoladas. Em muitos países em desenvolvimento e em áreas rurais ou de difícil acesso, o acesso à internet de alta qualidade é um grande desafio. A construção de infraestruturas de telecomunicações, como cabos de fibra ótica ou torres de celular, é extremamente cara e muitas vezes inviável, devido ao difícil terreno, baixa densidade populacional ou até mesmo fatores econômicos. Em lugares como vilarejos afastados, regiões montanhosas, zonas de guerra ou áreas afetadas por desastres naturais, a conectividade tradicional é muitas vezes inexistente. A Starlink resolve esse problema fornecendo internet via satélites. A constelação de satélites da SpaceX está posicionada em órbita baixa, a cerca de 550 km da Terra, o que permite uma cobertura global, incluindo aquelas regiões onde as infraestruturas terrestres não chegaram. Uma vez que a cobertura é quase universal, qualquer pessoa em qualquer lugar, mesmo em áreas que antes eram inatingíveis por redes de fibra ótica ou torres de telefonia celular, pode ter acesso a uma internet rápida e confiável. Alta velocidade e baixa latência. A qualidade da internet é frequentemente um ponto de preocupação em áreas remotas, onde os serviços disponíveis são lentos e de baixa qualidade. A maioria dos sistemas de internet via satélite convencionais sofre com latência elevada, o que causa atrasos em ações como o envio de e-mails, navegação na web e videoconferências. A latência alta também prejudica atividades como jogos online e comunicação em tempo real, tornando essas atividades quase impossíveis de serem realizadas em regiões que dependem de satélites tradicionais. A Starlink resolve este problema ao usar satélites em órbita baixa, o que reduz a distância que os sinais de internet percorrem entre a Terra e os satélites. Isso resulta em uma latência muito mais baixa, tornando o serviço comparável a conexões terrestres, como as de fibra ótica, em termos de tempo de resposta. Para o usuário final, isso significa que ele pode navegar na web, assistir vídeos em alta definição, jogar online e realizar chamadas de vídeo sem os atrasos típicos associados à internet via satélite. Promoção da inclusão digital. A inclusão digital é um dos maiores desafios do século XXI. A internet tornou-se uma ferramenta essencial para a educação, o trabalho, o comércio, a saúde e o entretenimento. Em muitas partes do mundo, especialmente em países em desenvolvimento e regiões afastadas, milhões de pessoas estão excluídas dessa revolução digital, o que as deixa para trás em termos de oportunidades econômicas e sociais. O acesso à internet de alta qualidade pode mudar vidas, oferecendo acesso a informações educacionais, permitindo que empresas se conectem com mercados globais, permitindo o desenvolvimento de novas soluções de saúde digital e até ajudando na educação de crianças em áreas rurais. Ao oferecer internet acessível e de alta qualidade para populações em áreas remotas, a Starlink tem o potencial de fechar a lacuna digital, dando a todos, independentemente de onde vivam, as ferramentas necessárias para prosperar na era digital. Conexão em desastres e emergências. Em situações de emergência, como desastres naturais ou conflitos, a infraestrutura de telecomunicações é muitas vezes destruída ou danificada. A Starlink, sendo uma solução baseada no espaço, não depende de infraestruturas terrestres,
como torres de celular ou cabos de fibra ótica, que podem ser facilmente afetadas por desastres. Assim, ela pode ser uma solução vital para restaurar a conectividade em áreas afetadas por catástrofes, permitindo que equipes de resgate, organizações humanitárias e autoridades locais coordenem os esforços de socorro e assistência. Em várias situações de emergência já ocorridas, a SpaceX enviou terminais da Starlink para áreas atingidas, permitindo que vítimas de desastres naturais tivessem acesso a serviços de emergência e informações vitais, enquanto as infraestruturas terrestres estavam danificadas. A capacidade de fornecer uma rede de internet móvel e de alta qualidade pode salvar vidas, facilitando a comunicação em momentos críticos. Solução econômica e sustentável. Tradicionalmente, os serviços de internet em áreas remotas envolvem investimentos pesados em infraestrutura, o que pode tornar o acesso à internet extremamente caro para as populações locais. A instalação de cabos de fibra ótica ou a construção de torres de telefonia celular em regiões isoladas é um processo dispendioso e difícil. A Starlink, por ser uma solução baseada em satélites, oferece uma alternativa mais econômica e de mais fácil implantação, pois elimina a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura local. Além disso, com o aumento da concorrência, a Starlink tem o potencial de reduzir os preços de internet em diversas regiões, tornando o serviço mais acessível a uma maior parte da população mundial. Isso pode ser especialmente benéfico em países de baixa e média renda, onde o acesso à internet é limitado ou muito caro. Impactos potenciais da Starlink na sociedade. Mudanças no mercado de trabalho e educação. O acesso à internet é essencial para o trabalho remoto, a educação à distância e o emprego digital. Com a conectividade proporcionada pela Starlink, trabalhadores e estudantes que vivem em áreas remotas poderão participar do mercado de trabalho global e acessar oportunidades de educação, independentemente de onde estejam localizados. Isso pode melhorar a equidade no acesso à educação de qualidade e às oportunidades de emprego, especialmente em países e regiões em desenvolvimento. Desafios para a concorrência. Embora a Starlink tenha um enorme potencial, ela também pode enfrentar desafios de concorrência com outras soluções de internet, como a rede 5G, que pode atingir áreas rurais à medida que sua infraestrutura se expande. Contudo, a Starlink se destaca ao não depender de infraestruturas terrestres e ao oferecer um serviço mais rápido e acessível para locais onde outras tecnologias ainda não conseguiram penetrar, acelerando o desenvolvimento de tecnologias emergentes. Ao facilitar o acesso à internet, a Starlink pode acelerar a adoção de tecnologias emergentes como a inteligência artificial, a realidade aumentada e a telemedicina em áreas antes desconectadas. Isso pode ter um efeito multiplicador no desenvolvimento econômico e social de regiões remotas e emergentes. Conclusão. A Starlink tem o potencial de transformar profundamente a conectividade global, oferecendo acesso à internet em regiões remotas e de difícil acesso e ajudando a promover a inclusão digital. Ao fornecer uma solução de internet rápida, confiável e acessível em lugares onde as alternativas tradicionais são limitadas ou inexistem, a Starlink pode nivelar o campo de jogo digital, permitindo que milhões de pessoas ao redor do mundo se beneficiem das oportunidades proporcionadas pela internet. Embora ainda haja desafios a serem superados, o impacto positivo da Starlink na educação, no trabalho, nos negócios e na qualidade de vida das pessoas pode ser significativo, ajudando a criar um mundo mais conectado, equitativo e próspero. A Starlink tem se mostrado uma solução eficaz em situações de emergência, onde a infraestrutura de telecomunicações tradicional é frequentemente danificada ou destruída devido a desastres naturais ou conflitos. A seguir, apresento alguns exemplos reais que demonstram como a Starlink tem sido utilizada para restaurar a comunicação e salvar vidas em cenários críticos. Furacão Maria em Porto Rico, 2017. Após a passagem do furacão Maria, que devastou Porto Rico e causou danos significativos à infraestrutura de telecomunicações da ilha, milhares de pessoas ficaram sem acesso à comunicação. A Starlink foi uma das primeiras soluções a ser implementada para restaurar a conectividade. A SpaceX enviou kits de terminais Starlink para a região, permitindo que equipes de resgate e as autoridades locais pudessem se comunicar e coordenar esforços de ajuda. Além disso, a internet foi utilizada para fornecer informações essenciais à população afetada. Impacto.
A instalação da Starlink em Porto Rico ajudou a superar a interrupção da infraestrutura local, fornecendo internet rápida e confiável em um momento crítico, quando a comunicação terrestre estava quase totalmente comprometida. 2. Terremoto no Nepal, 2015. Após o devastador terremoto que atingiu o Nepal em 2015, a infraestrutura de telecomunicações foi gravemente danificada, dificultando a comunicação entre as autoridades e as áreas mais afetadas. Organizações humanitárias e equipes de resgate enfrentaram sérios desafios para coordenar esforços de ajuda. A Starlink foi rapidamente mobilizada para fornecer uma solução alternativa de comunicação. A capacidade de conectar áreas remotas e de difícil acesso, onde as redes terrestres não podiam ser restauradas rapidamente, permitiu que a ajuda chegasse mais rapidamente aos afetados pelo desastre. Impacto. A Starlink ajudou na restauração da comunicação entre equipes de resgate e organizações internacionais, permitindo uma resposta mais eficiente às necessidades urgentes das vítimas. 3. Conflito na Ucrânia, 2022 até o presente. Desde o início do conflito na Ucrânia, em 2022, a infraestrutura de telecomunicações foi severamente prejudicada devido a ataques aéreos, bombardeios e destruição de redes de comunicação. Em resposta a esse cenário, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo público por ajuda em termos de conectividade. Em uma demonstração de sua flexibilidade e eficácia, a SpaceX enviou terminais Starlink para a Ucrânia, permitindo que o governo e as forças armadas se comunicassem em tempo real e coordenassem a defesa do país. A Starlink foi crucial para garantir que as operações militares e as comunicações de emergência fossem mantidas, apesar dos ataques à infraestrutura de telecomunicações local. Impacto. A conectividade fornecida pela Starlink foi fundamental para a coordenação de esforços de defesa e para a comunicação com o mundo exterior, em uma situação onde outras formas de comunicação estavam indisponíveis ou comprometidas. 4. Incêndios florestais na Califórnia, 2020. Os incêndios florestais devastadores que ocorreram na Califórnia em 2020 resultaram em múltiplas evacuações, com muitas áreas rurais e de difícil acesso sendo isoladas. A infraestrutura de telecomunicações em várias dessas áreas foi danificada, e as equipes de emergência enfrentaram dificuldades para coordenar as operações. A Starlink forneceu uma solução crucial, permitindo que os serviços de emergência e as organizações de resgate mantivessem a comunicação em tempo real. Os terminais Starlink foram enviados para as áreas afetadas, garantindo a conectividade necessária para operações de resgate e para a comunicação com as pessoas nas áreas de evacuação. Impacto. O uso da Starlink ajudou a garantir que as operações de resgate e recuperação não fossem comprometidas pela falta de comunicação e contribuiu para a segurança das populações afetadas. 5. Ajudando no Haiti após o terremoto de 2021. Em 2021, um terremoto de grande magnitude atingiu o Haiti, causando devastação massiva e afetando gravemente a infraestrutura de telecomunicações do país. A Starlink foi enviada para fornecer conectividade à população local e às equipes de resgate. Devido à falta de uma rede de internet confiável no país, a Starlink foi crucial para restabelecer as comunicações entre as áreas afetadas e os centros de ajuda. Além disso, permitiu que organizações humanitárias se conectassem rapidamente com as vítimas para coordenar a distribuição de suprimentos e assistência médica. Impacto. A Starlink foi um elo essencial entre as vítimas e as organizações de ajuda, garantindo que as operações de socorro pudessem ser realizadas de forma mais eficaz. Conclusão. Esses exemplos demonstram como a Starlink pode ser um recurso vital em situações de emergência em que as infraestruturas de telecomunicações tradicionais são danificadas ou destruídas. A capacidade de fornecer internet de alta qualidade rapidamente, independentemente das condições no solo, faz da Starlink uma ferramenta essencial para restaurar a comunicação em áreas afetadas por desastres naturais ou conflitos. Essa flexibilidade tem um impacto direto na eficácia das respostas de emergência, salvando vidas, coordenando esforços de resgate e garantindo que informações vitais possam ser compartilhadas de maneira eficiente. A internet do Elon Musk, fornecida pelo projeto Starlink, e a internet de fibra ótica são duas tecnologias que oferecem acesso à internet, mas operam de maneiras muito diferentes, com vantagens e desvantagens específicas. A seguir, detalho as principais diferenças entre elas, destacando como cada uma funciona e os pontos fortes e fracos de ambas. 1. Tecnologia de conexão. Starlink,
Internet via satélite. A Starlink é um sistema de internet baseado em satélites de órbita baixa, LEO, Low Earth Orbit. Ao invés de usar cabos ou fibras para conectar os usuários, ela utiliza uma rede de satélites que orbitam a Terra a cerca de 550 km de altura. Esses satélites se comunicam com terminais de usuário na Terra, que são pequenos dispositivos chamados de kit Starlink. A comunicação é feita por ondas de rádio, permitindo que a internet chegue a qualquer ponto com linha de visão para o céu, independentemente de sua localização no solo. Fibra ótica. A fibra ótica, por outro lado, usa fios de vidro ou plástico que transmitem dados na forma de luz. Essa tecnologia é baseada em uma rede terrestre de cabos que conecta as casas, empresas e centros de dados a uma infraestrutura central. A fibra ótica oferece altíssima velocidade de transmissão e baixa latência porque os sinais viajam por cabos diretamente conectados entre si, sem a necessidade de retransmissões via satélite ou torres de celular. 2. Velocidade e latência. Starlink. O sistema Starlink oferece altas velocidades de download e upload, com valores que podem variar entre 50 megabits por segundo a 200 megabits por segundo, e potencialmente mais em futuras atualizações, dependendo da localização e da demanda da rede. Embora essa velocidade seja suficiente para a maioria dos usuários, o fator que se destaca é a latência, que, devido à distância entre os satélites e a Terra, pode ser um pouco mais alta que a de outras tecnologias, com valores que variam entre 20 a 40 milissegundos. Porém, essa latência é muito mais baixa do que a de sistemas de satélites de órbita geossíncrona, mais distantes, o que torna a experiência mais comparável à de redes terrestres. Fibra ótica. A fibra ótica é conhecida por oferecer as velocidades de internet mais rápidas disponíveis atualmente, com downloads que podem ultrapassar os 10 gigabits por segundo, dependendo do provedor e da infraestrutura. Além disso, a latência da fibra ótica é extremamente baixa, geralmente variando de 1 a 10 milissegundos, o que a torna ideal para aplicações em tempo real, como videoconferências, jogos online e transmissões ao vivo. 3. Cobertura e disponibilidade. Starlink. Um dos maiores diferenciais da Starlink é a cobertura global, que é independente das infraestruturas terrestres. Como ela não depende de cabos ou torres, a Starlink pode oferecer internet em áreas remotas e de difícil acesso, como zonas rurais, montanhas, ilhas ou até mesmo durante desastres naturais. Isso é especialmente importante em países em desenvolvimento ou regiões isoladas onde as infraestruturas de fibra ótica não são viáveis economicamente. Fibra ótica. A fibra ótica exige a instalação de infraestrutura física para fornecer internet, o que significa que ela está disponível principalmente em áreas urbanas e suburbanas bem desenvolvidas, onde a construção de cabos de fibra é economicamente viável. Em regiões rurais ou áreas de difícil acesso, a instalação de fibra ótica é extremamente cara e, muitas vezes, impraticável. Portanto, a cobertura da fibra ótica é limitada a certas regiões e os usuários em áreas mais afastadas podem não ter acesso a essa tecnologia. 4. Instalação e mobilidade. Starlink. A instalação da Starlink é relativamente simples. O kit vem com uma antena parabólica, dish, que deve ser posicionada em um local aberto, com boa visibilidade do céu. Não há necessidade de cabos ou fiação complexa, o que facilita a instalação, especialmente em áreas remotas. Além disso, a mobilidade da Starlink é um ponto positivo, pois ela pode ser facilmente transportada e instalada em novos locais, o que a torna uma opção atraente para pessoas em movimento, como viajantes, motoristas de caminhão ou pessoas que moram em casas móveis. Fibra ótica. A instalação de fibra ótica geralmente requer uma infraestrutura terrestre complexa, como escavação de ruas para passagem dos cabos ou construção de torres de distribuição. Isso pode ser demorado e caro, principalmente em regiões onde a infraestrutura já existente precisa ser adaptada. Além disso, a fibra ótica não é móvel. Uma vez instalada, a conexão é fixa no local. Isso significa que, se você se mudar para uma nova residência, será necessário realizar uma nova instalação, o que pode ser um processo longo e caro. 5. Custo. Starlink. O custo inicial de instalação da Starlink é composto pela compra do kit, com antena parabólica, roteador e cabos, que custa cerca de $499. Além disso, há uma taxa mensal de $110 a $120 para acesso à internet.
Esse custo pode ser elevado, mas é uma opção acessível quando se considera a possibilidade de fornecer internet em áreas onde a instalação de infraestruturas terrestres seria muito cara ou inviável. Fibra ótica. O custo da fibra ótica depende de muitos fatores, como o provedor, a localização e os planos de velocidade. Em áreas já atendidas pela fibra, o custo pode ser competitivo, com preços mensais variando entre $30 a 100 em regiões desenvolvidas. No entanto, a instalação inicial da fibra ótica pode ser cara, especialmente em áreas onde a infraestrutura não existe e é necessário construir toda a rede de cabos, o que pode envolver custos elevados de escavação, mão de obra e equipamentos. 6. Desempenho em condições extremas. Starlink. A Starlink pode ser afetada por condições climáticas extremas, como tempestades de neve, chuvas intensas ou tempestades solares, que podem interferir na transmissão dos sinais entre a antena e os satélites. Em casos de forte precipitação ou tempestades, a qualidade da conexão pode ser temporariamente reduzida. Fibra ótica. A fibra ótica é menos suscetível a interferências climáticas. Por ser uma tecnologia de comunicação por luz, a fibra não é afetada por radiação eletromagnética ou interferência de sinais como no caso dos satélites. No entanto, a instalação em áreas propensas a inundações ou danos físicos aos cabos pode ser um risco para a continuidade do serviço. Conclusão. Ambas as tecnologias, Starlink e fibra ótica, oferecem internet de alta qualidade, mas servem a propósitos diferentes e apresentam vantagens e desvantagens conforme o contexto. A Starlink é ideal para áreas remotas ou em locais onde a infraestrutura terrestre não é viável ou é difícil de construir. Ela oferece uma solução rápida e acessível para quem precisa de conectividade, mas com uma latência um pouco maior do que a fibra ótica. Por outro lado, a fibra ótica é a melhor escolha para áreas urbanas ou regiões onde a infraestrutura já está disponível, oferecendo maior velocidade e latência mais baixa, sendo ideal para aplicações sensíveis ao tempo de resposta, como jogos online ou transmissões ao vivo. Porém, ela exige um investimento inicial mais alto em termos de infraestrutura e não é tão flexível quanto a Starlink, especialmente em áreas mais remotas. Em resumo, a Starlink é uma solução inovadora para conectar áreas mais isoladas, enquanto a fibra ótica é a escolha preferida para quem está em regiões já cobertas por redes terrestres, oferecendo melhor desempenho em termos de velocidade e latência. Ambas têm seu papel importante no futuro da conectividade global. A Starlink, o projeto de internet via satélite da SpaceX de Elon Musk, tem o potencial de ter um grande impacto sobre as concorrentes, tanto no mercado de internet quanto nas indústrias de telecomunicações e tecnologia. A seguir, explico de maneira detalhada como a Starlink pode afetar as empresas concorrentes e quais os desafios que ela pode representar para elas. Um impacto no mercado de internet de banda larga. Ameaça a fibra ótica e conexões terrestres. A internet via fibra ótica, que é uma das formas mais avançadas de fornecimento de internet, pode ser diretamente afetada pela Starlink. Algumas razões incluem: acessibilidade em áreas remotas. A fibra ótica exige infraestrutura terrestre, o que a torna difícil e cara de ser implementada em áreas remotas, rurais ou em regiões com dificuldades geográficas, montanhas, ilhas, regiões desérticas. A Starlink, por ser baseada em satélites em órbita baixa, LEO, tem uma cobertura global mais eficiente e pode alcançar essas áreas sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura terrestre. Custos de instalação. A instalação da fibra ótica pode ser extremamente cara, especialmente em regiões com baixa densidade populacional. A Starlink, com sua instalação mais simples, pode fornecer uma solução mais acessível e rápida, especialmente para usuários em áreas onde a fibra ótica não é viável economicamente. Concorrência de preço. O custo da internet via fibra ótica pode ser mais alto, especialmente em áreas onde a construção de cabos subterrâneos e torres de telecomunicações é necessária. A Starlink, com preço de instalação e assinatura relativamente acessível, embora com custos iniciais elevados, pode representar uma opção mais barata para quem vive em locais sem acesso fácil à fibra. Desafios para provedores de internet terrestre. A Starlink oferece uma alternativa robusta à internet terrestre, fibra, 4G, 5G, com a vantagem de ser independente de infraestrutura física.
Isso coloca provedores tradicionais, como a Comcast, AT&T, Verizon e até empresas de fibra ótica como a Google Fiber, em uma posição desafiadora, especialmente em mercados de difícil acesso. Menor necessidade de manutenção. As infraestruturas terrestres exigem manutenção constante, especialmente em áreas de difícil acesso, o que pode gerar custos elevados para as operadoras de fibra. A Starlink, por não depender de cabos físicos, pode se manter de forma mais autônoma e resiliente, com menores custos operacionais de infraestrutura. 2. Impacto no mercado de telecomunicações móveis, 4G e 5G. Concorrência com redes móveis. A Starlink pode também afetar as operadoras de telecomunicações móveis. Apesar de o 4G e o 5G serem ideais para comunicação em áreas urbanas e de maior densidade populacional, a Starlink oferece uma vantagem crucial. Ela pode fornecer internet em locais sem cobertura de torres de celular. Cobertura em áreas rurais e remotas. Muitas operações 5G estão focadas em áreas urbanas densas, enquanto a Starlink pode fornecer conectividade em locais em que a construção de torres de celular para 4G e 5G seria inviável devido a fatores geográficos ou econômicos. Isso coloca a Starlink como uma opção estratégica para países em desenvolvimento ou regiões isoladas. Desafios com acesso de banda larga. Embora a Starlink ainda não esteja substituindo totalmente as redes 5G em termos de mobilidade e velocidade, ela pode ser uma alternativa atraente para aqueles que necessitam de conectividade sem depender de torres celulares e de serviços fixos. Expansão da conectividade. A Starlink tem o potencial de levar conectividade a áreas onde o 5G pode não ter uma expansão rápida, devido à dificuldade de construir infraestrutura em regiões mais afastadas ou com baixa densidade populacional. 3. Impacto em provedores de internet via satélite tradicional, SAT. Ameaça à conectividade via satélite convencional. Antes da Starlink, os provedores de internet via satélite tradicionais, como HughesNet e Viasat, dominavam o mercado de conectividade para áreas remotas. No entanto, a Starlink trouxe uma solução muito mais eficiente, com vários satélites de órbita baixa, que oferecem uma latência e velocidade muito superiores aos sistemas de satélite convencionais. Menor latência e maior velocidade. As conexões via satélite tradicionais, SAT, geralmente têm alta latência e velocidades de upload e download muito mais baixas. A Starlink, com seus satélites em órbita baixa, reduz drasticamente a latência e oferece velocidades superiores, o que torna a Starlink mais competitiva, especialmente para usuários que necessitam de alta performance em aplicações como videoconferências e jogos online. Barreiras para empresas de internet via satélite. Empresas que oferecem internet via satélite em órbitas geossíncronas ou média órbita, como Iridium e SES Networks, podem enfrentar dificuldades para competir com a Starlink devido à cobertura mais eficiente e custo-benefício superior dessa nova solução. 4. Impacto no mercado de empresas de tecnologia e startups. Concorrência direta com gigantes da tecnologia. A Starlink pode afetar também empresas como a Amazon e a Google, que têm projetos próprios de internet via satélite, como o Project Kuiper, Amazon, e o Loon, Google. Esses projetos visam fornecer conectividade via satélite e drone para áreas remotas, mas a Starlink já está em uma posição avançada, com milhares de satélites em órbita e um serviço em operação comercial. Aceleração da concorrência no setor de satélites. A Starlink pode pressionar empresas a acelerarem seus próprios projetos de conectividade ou a repensarem seus modelos de negócios para competir com a vasta rede de satélites que a SpaceX já possui. Conclusão. A Starlink representa uma ameaça significativa para muitas indústrias e concorrentes, principalmente devido à sua cobertura global, custos de instalação mais baixos, facilidade de acesso em áreas remotas e capacidade de fornecer internet de alta qualidade sem depender de infraestrutura terrestre. Empresas que dependem de infraestrutura física, como fibra ótica e redes móveis, podem ver um impacto negativo em áreas rurais e remotas, enquanto empresas de internet via satélite tradicional terão dificuldades para competir com a menor latência e maior velocidade da Starlink. Em última análise, a Starlink pode transformar a indústria de telecomunicações, desafiar modelos tradicionais de conexão de internet e fornecer acesso a milhões de pessoas em locais onde a conectividade nunca foi uma opção viável. A concorrência será intensificada, e outras empresas precisarão adaptar-se rapidamente a esse novo panorama global de conectividade.
A Starlink tem o potencial de afetar significativamente as operadoras de telecomunicações móveis, como AT&T, Verizon, T-Mobile e outras, especialmente em áreas rurais, remotas e difíceis de alcançar por torres de celular. Vamos entender como a Starlink pode representar uma ameaça para as operadoras móveis, com detalhes sobre suas vantagens, principalmente nas regiões onde as redes móveis 4G e 5G enfrentam dificuldades. 1. Cobertura em áreas remotas e de difícil acesso. Uma das principais limitações das redes móveis tradicionais, como 4G e 5G, é que elas dependem de torres de celular que precisam ser fisicamente instaladas em locais específicos. Isso significa que, para oferecer cobertura, as operadoras móveis precisam construir e manter uma infraestrutura física de torres, cabos e equipamentos em diferentes áreas, o que pode ser financeiramente inviável em regiões com baixa densidade populacional ou dificuldades geográficas. Dificuldades de instalação de torres móveis. Em muitas áreas remotas, como zonas montanhosas, ilhas isoladas, desertos ou regiões de floresta, instalar torres de celular é caro e logisticamente complicado. Em países em desenvolvimento, onde a infraestrutura é precária, isso representa um desafio ainda maior. Para essas regiões, a Starlink oferece uma solução eficiente, já que sua rede de satélites de órbita baixa, LEO, não depende de torres terrestres. Ao invés disso, ela pode fornecer cobertura direta de internet via satélites, bypassing a necessidade de infraestrutura local terrestre. Cobertura global e sem limitações geográficas. A Starlink foi projetada para cobrir qualquer lugar da Terra, desde que haja linha de visão para o céu. Isso significa que a Starlink pode atender tanto as zonas urbanas quanto a localidades rurais e isoladas, oferecendo internet de alta qualidade em regiões onde as redes móveis não conseguem atingir devido à falta de infraestrutura. 2. Baixo custo para a implantação em áreas rurais. Em áreas rurais, as operadoras móveis enfrentam uma série de dificuldades econômicas para expandir a cobertura de suas redes móveis, principalmente devido aos altos custos de instalação de torres e manutenção de infraestrutura. Isso faz com que as operadoras móveis optem por focar em áreas urbanas ou suburbanas, onde a densidade de usuários justifica o investimento. Starlink como alternativa de baixo custo. A Starlink oferece uma alternativa com menores custos iniciais e manutenção mais simples. Para os usuários em áreas remotas, a instalação de um kit Starlink, com uma antena parabólica e um roteador, é simples e não exige a construção de infraestrutura de torres ou cabos. Isso a torna financeiramente atraente para pessoas que moram em localidades remotas, onde a instalação de redes móveis seria muito cara ou impraticável. Redução dos custos de instalação. A Starlink não precisa de infraestrutura terrestre cara, como a construção de cabos subterrâneos ou torres de comunicação, o que significa que ela pode ser uma opção muito mais barata para áreas onde as operadoras móveis não querem ou não podem investir. Isso pode fazer com que a Starlink se torne a principal solução de conectividade para milhões de pessoas em áreas rurais ou remotas, em detrimento das redes móveis tradicionais. 3. Complemento ou concorrência para 4G e 5G. Apesar de a Starlink não ser uma substituta direta para as redes móveis 4G ou 5G, ela pode complementar ou até mesmo competir com essas tecnologias, dependendo do cenário. Complemento para 4G e 5G. Em áreas onde as redes móveis 4G ou 5G estão ausentes ou com cobertura limitada, a Starlink pode servir como uma solução complementar para preencher lacunas na cobertura. As operadoras móveis poderiam usar Starlink como um complemento para fornecer internet em áreas onde a construção de torres de celular seria financeiramente inviável ou logisticamente difícil. Por exemplo, em regiões de montanha ou áreas remotas, onde é muito mais fácil e barato instalar antenas Starlink do que construir torres de 4G ou 5G. Concorrência para as redes móveis. Em áreas onde as redes móveis não conseguem oferecer cobertura de alta qualidade, como em zonas rurais ou regiões com baixa densidade populacional, a Starlink pode se tornar uma alternativa direta à internet móvel. A operadora que usar a Starlink como única solução de conectividade poderia acabar oferecendo um serviço mais acessível e de melhor qualidade do que as redes móveis tradicionais, que enfrentam limitações geográficas e econômicas. Desafios para o 5G. O 5G exige uma grande quantidade de torres e infraestrutura física, especialmente em áreas densamente povoadas. No entanto, o 5G também enfrenta limitações de cobertura em locais remotos, por exemplo, onde a alta velocidade e baixa latência do 5G podem não ser viáveis,
devido à dificuldade de expandir a infraestrutura. Nesse cenário, a Starlink pode fornecer uma conexão de alta qualidade. Embora a latência seja um pouco maior em comparação com o 5G, ainda será uma solução válida para conectividade em regiões isoladas. 4. Impacto na mobilidade e conectividade em viagem. As operadoras móveis têm a vantagem de oferecer conectividade móvel, em movimento, via 4G e 5G, o que é crucial para usuários que viajam frequentemente. No entanto, a Starlink está começando a desenvolver soluções para também atender a esses usuários. Conectividade e movimento com Starlink. A Starlink já começou a testar o fornecimento de internet para veículos em movimento, como aviões, navios e caminhonetes. Esse tipo de conectividade pode representar um desafio direto para operadoras móveis que dependem de torres fixas para fornecer cobertura de dados. Em um futuro próximo, com o desenvolvimento de antenas móveis Starlink, a empresa poderia oferecer internet de alta qualidade para viajantes, o que faria com que a Starlink fosse uma alternativa para usuários móveis, competindo diretamente com a mobilidade das operadoras de 4G e 5G. 5. Latência e velocidade. Embora a Starlink ofereça uma velocidade de internet de qualidade superior em relação a outras tecnologias de satélite, ela não pode competir totalmente com as redes móveis 4G e 5G em termos de latência e mobilidade. Latência maior que 4G e 5G. A Starlink apresenta uma latência de aproximadamente 20 a 40 milissegundos, o que é consideravelmente bom para uma rede de satélites. No entanto, essa latência ainda é maior do que as redes móveis 4G e 5G, que têm latência muito mais baixa, geralmente de 1 a 10 milissegundos. Portanto, Starlink pode não ser ideal para aplicações extremamente sensíveis à latência, como jogos online em tempo real ou comunicações instantâneas em movimento. Velocidade de download e upload. Embora a Starlink ofereça altas velocidades de download, de 50 megabits por segundo a 200 megabits por segundo, as redes 5G podem superar esse valor em algumas situações. No entanto, a Starlink ainda se mostra superior às redes móveis em áreas onde as redes 4G e 5G não têm cobertura ou estão limitadas por infraestrutura. Conclusão. A Starlink apresenta um desafio significativo para as operadoras de telecomunicações móveis, principalmente em áreas onde as redes móveis tradicionais, como 4G e 5G, enfrentam dificuldades de cobertura devido a custos elevados de infraestrutura ou dificuldades geográficas. Embora a Starlink não substitua totalmente as redes móveis em áreas urbanas, ela pode ser uma solução muito mais viável e acessível para áreas remotas e de difícil acesso, proporcionando internet de alta qualidade e menores custos de implantação. Isso pode fazer com que as operadoras de telecomunicações móveis precisem adaptar-se à nova realidade e até mesmo explorar parcerias com a Starlink para expandir sua cobertura. Espero que todos tenham gostado deste conteúdo. Deixa seu like, comentem, compartilhem e o próximo vídeo vem com grandes surpresas para todos inscritos do canal. Até mais!